A questão 6 pede para que a gente determine se há fluxo de água entre o ponto A e o ponto F. E a questão é a seguinte: aqui a lâmina d'água e aqui a solo. Vamos ver. O solo está saturado, portanto, não há potencial matricial e a gente pode colocar 0 em toda essa coluna. Então, não há potencial matricial. Potencial gravitacional é a diferença de altura em relação ao nível de referência. Se está acima do nível de referência é positivo, se está abaixo é negativo, e se está no nível de referência, se o ponto está no nível de referência, é zero. Então, o A está no nível de referência, seu potencial gravitacional vai ser zero. O B está 6 centímetros abaixo do nível de referência, seu potencial vai ser menos 6. O ponto C está a 6 mais 12 centímetros, ou seja, 18 centímetros abaixo do nível de referência, menos 18. O D está a 32 centímetros de distância do nível de referência, ele está abaixo do nível, então menos 32. O E está na mesma altura em relação ao nível de referência, não importa se há uma distância horizontal, mas a distância vertical em relação ao nível de referência também é 32, então ele também tem um potencial gravitacional de menos 32. E o ponto F, vocês vejam que sobe, tem o formato de um U esse esquema. O ponto F está acima do ponto C ainda. Então, a gente tem que pegar aqui os 32 e descontar essa altura de 22 centímetros. Então, 32 menos 22, 10 centímetros. Então, o ponto F está a 10 centímetros do nível de referência. Só que ele também está abaixo do nível de referência. Então, o seu potencial gravitacional vai ser menos 10. O potencial de pressão se refere, à pressão exercida pela lâmina d'água sobre um determinado ponto. Então, no caso, não tem lâmina d'água em cima do ponto A. Então, o seu potencial matricial é zero. No ponto B, tem 6 centímetros de lâmina d'água exercendo pressão. O potencial de pressão é sempre positivo. Então, 6 centímetros aqui para o potencial de pressão no ponto B. Para o potencial no ponto C, 18 centímetros. Os 6 centímetros aqui, mais a pressão existente aqui. Então, 18 centímetros. No ponto D, 18 mais 14, 32. No ponto E, a mesma coisa que o ponto D, então 32. E agora, no F, aí é que tem uma pegadinha. Não vai ser só descontar essa altura aqui, não vai ser 10 o potencial de pressão no F, porque não tem nenhuma lâmina d'água acima dele, exercendo pressão sobre ele. Aqui tem uma lâmina d'água acima. No ponto B tem lâmina d'água acima. No ponto C tem lâmina d'água acima. No ponto D também. No ponto E também há lâmina d'água acima. Mas o ponto F não tem nenhuma lâmina d'água aqui em cima exercendo pressão. Então, o seu potencial de pressão é igual a zero. O potencial total, portanto, vai ser a soma do potencial de pressão mais o potencial gravitacional. A gente nem considera potencial matricial porque é um solo saturado, então vai ser todo zero. O potencial total, então, vai ser no ponto A vai ser zero, no ponto B vai ser zero, C vai ser zero, D vai ser zero
E vai ser 0 e no F vai ser menos 10. A diferença de potencial entre dois pontos. A diferença entre o potencial do A e o potencial do F. Potencial do A, B, C, D ou E e o potencial do F. Portanto, há fluxo de água. Agora, de onde para onde? Do menos negativo para o mais negativo, ou do maior potencial para o menor potencial. Então, o fluxo vai do A para o F.